dando sequência, né, à nossa produção do podcast, eu vou falar um pouquinho sobre essa pré-produção, né, ou produção, né, pode ser chamado tanto de pré quanto de produção, que é esse momento que a gente vai pensar toda a estrutura, né, e como que a gente vai fazer produzir o podcast. Essa pré-produção, né, é uma fase anterior à gravação e à edição do podcast. Essa fase ela é muito importante para a produção do podcast, porque um roteiro bem elaborado, ele vai garantir um programa de qualidade. Primeiro, a definição do tema do programa, né, que eu pedi para vocês para hoje, que a gente depois, no final, já vai estabelecer aí esses grupos, né? Depois, a elaboração das pautas, né, e a divisão de tarefas, né, do que cada um da equipe vai fazer. A apuração dos fatos, né, conferir sempre todas as informações, buscando fontes confiáveis. A realização de entrevistas, que em rádio a gente chama de sonoras, né, que são as entrevistas. A redação das reportagens, revisão desses textos, edição das sonoras das entrevistas e a elaboração do roteiro do programa. A definição do tema é o primeiro passo, né? Lembrando que esse curso ele se chama Periferias Potentes, então os temas escolhidos por vocês devem ter essa perspectiva. As equipes serão divididas pelas temáticas e hoje nós daremos início à elaboração das pautas e, na sequência, a divisão de tarefas. A elaboração das pautas, ela deve conter indicações de fontes, né? Ou seja, deve incluir documentos, instituições, organizações, comunidade, especialistas ou pessoas relacionadas a essa pauta. E a divisão de tarefas, né, ela é muito importante para dar andamento nesse trabalho. As tarefas elas podem ser divididas pela habilidade de cada pessoa em relação às necessidades da equipe. E aí é um momento muito importante que é a apuração das pautas, né, que é a verificação da veracidade dos fatos por meio de fontes confiáveis. Essa etapa ela é fundamental para que não se cometa erros que possam difundir notícias e informações falsas, as chamadas fake news. Sempre que restar alguma dúvida sobre a veracidade da informação, fazer uma dupla checagem, ou seja, buscar mais de uma fonte para confirmar os fatos. Aí a redação das reportagens. No podcast, a redação de reportagens ela pode seguir o modelo do radiojornalismo. Dessa maneira, o texto deve conter, como eu já falei na outra aula, mas eu achei legal repetir aqui de novo, que o texto ele tem que conter as seguintes características, né? Primeiro, a objetividade, para ele ser compreendido imediatamente. A sua escrita tem que ser como se fala, em linguagem coloquial, e a sua revisão deve ser feita em voz alta para a gente entender esse ritmo, né, desse texto. Simplicidade, ser escrito de uma forma enxuta e concisa. Frases curtas, com uma ideia em cada sentença. Conduzir o ouvinte através da notícia. Utilizar sempre o presente do indicativo, da voz ativa. Escrever como se o fato estivesse acontecendo naquele momento, e usar o mínimo de adjetivos, né? Preferir usar substantivos sempre. As reportagens, elas podem conter entrevistas com especialistas no assunto, representantes de organizações ou pessoas que foram vítimas ou testemunharam os fatos. Antes de realizar uma entrevista, é importante se preparar para obter o maior número de informações para a reportagem. O primeiro passo é pesquisar o máximo possível sobre o assunto, sempre apurando as informações. O segundo é buscar informações que possam, né, traçar um perfil do entrevistado, principalmente se for uma pessoa pública. O terceiro passo é elaborar perguntas objetivas. É importante ter em mente o tempo da entrevista, pois se a entrevista for muito longa, ela vai ter muitos cortes na hora da edição. Dicas para o momento da entrevista. A entrevista ela pode ser realizada do modo presencial ou remoto, e ela deve ser gravada com uma boa qualidade de áudio. Por isso, sempre faça um teste antes. O teste de gravação é um bom momento para quebrar o gelo com uma conversa informal e obter mais informações sobre o perfil do entrevistado. Seja simpático,
Agradeça a pessoa pela disposição do tempo para a entrevista, explique aonde será veiculada e se comprometa a compartilhar com ela o programa pronto. Se comprometer é tanto dizer para ela que vai compartilhar, quanto compartilhar depois, né? Ter esse compromisso. Procure deixar o entrevistado calmo e à vontade, porque quando o entrevistado fica muito nervoso, isso vai comprometer a forma dele falar, ele não vai conseguir se concentrar, prestar atenção, né? Então, às vezes, até a gente faz uma primeira pergunta, a pessoa está muito nervosa, dá uma parada, conversa, fala para ela que, né, que está tudo bem, que ela não precisa, né, ela pode ficar mais calma, né, porque isso compromete muito a qualidade da entrevista. Esteja atenta à pessoa entrevistada, ao equipamento de gravação e ao tempo das respostas. Isso é super importante, porque não tem coisa mais desagradável do que você estar sendo entrevistado por uma pessoa que está olhando para outro lado, que não está prestando atenção em você, né? Então, fique atento, até porque a gente sabe que a linguagem, ela não é só o que a pessoa vai falar, às vezes a forma como uma pessoa fala, né? A gente capta muita coisa. E sempre prestar atenção no equipamento de gravação. Se falhar, olha, desculpa, tivemos uma falha técnica aqui, será que você pode repetir? Né? Tentar ficar calmo, porque acontece do equipamento falhar, não tem problema, para passar essa tranquilidade para o entrevistado, e prestar muita atenção também no tempo que ela demora para responder. Tem pessoas que você faz uma pergunta e ela responde rapidamente, tem pessoas que você faz uma pergunta e ela vai demorar um tempo para, né, ela vai dar uma resposta mais longa. E aí a gente pensando nesse tempo que se estabelece para essa sonora, né, para a entrevista, se essas respostas forem longas, procura ser mais objetivo e diminua o número de perguntas, selecionando as mais importantes, para que o tempo total da sonora não seja muito longo. E apesar de vocês apesar de ser importante fazer um roteiro de entrevista, elaborar as perguntas, muitas vezes uma resposta gera outra pergunta. Então, quando a gente tem esse tino, né, é bom seguir. Né, se dentro de uma resposta aparecer uma pergunta bem melhor, né, na hora do que as outras que você já escreveu, não tem problema, né? Segue, né? Porque geralmente esse tino, esses instintos nossos funcionam muito bem.